Olá pessoal, tudo bem? Satisfação em retornar para mais uma aula sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Hoje nós falaremos sobre deputados estaduais. Mas, professor, nós já começamos, estamos falando sobre eles, porque nós já falamos da posse, né? Quando que dá posse? Aliás, quando é que os deputados tomam posse mesmo? Ah, muito bem, dia 1º de fevereiro, 9 horas da manhã. Lembra que é o início da legislatura, né? Em que alguém vai conduzir esse trabalho, a sequência desse trabalho, né? Lá do artigo 6º, salvo o melhor juízo, artigo 6º, que disciplina ali a sequência, né? do pessoal, do responsável desse trabalho de posse. Muito bem, pessoal. Deputados estaduais. Hoje nós estudaremos sobre deputados estaduais, passando pelas imunidades, passando por... Você poderia já estar questionando, vem cá, mas no dia 1º de fevereiro é o dia da posse. E o suplente toma posse quando? Então, tudo isso nós falaremos hoje, tá certo? Então, vamos lá. Muita atenção, porque como você vai fazer concurso para uma instituição no qual o deputado estadual, ele é o membro principal, porque ele é o parlamentar, na verdade, não é nem o membro principal, ele é o parlamentar, e você é o auxiliar dele, você é o servidor, você tem que saber tudo sobre deputado estadual. Vamos lá, então. Iniciando pela imunidade material, deputados estaduais, primeira coisa é o seguinte, nós sabemos que o deputado estadual, ele é o representante do povo, ele não é representante do poder executivo, ele é o representante do povo, está lá no regimento interno, ele é o representante do povo. Muito bem. A Constituição Federal, a Constituição do Estado de Mato Grosso e o regimento interno coloca uma garantia para este representante do povo exercer livremente a sua função, o mandato, tá certo? Esta garantia, né, ela vem de duas formas, imunidade material e imunidade processual. Imunidade material e imunidade processual. Falaremos da imunidade material primeiro. O que é imunidade material? Tá? Imunidade material é uma proteção, é uma garantia dada ao membro do Poder Legislativo, ao deputado estadual, para exercer livremente o seu mistério, livremente a sua função, livremente o seu mandato. É, então, a inviolabilidade, tá certo? No que tange ao exercício da palavra, do voto, de opinião. Imunidade no sentido de que inviolabilidade criminal e civil. Ele não responderá criminalmente e nem civilmente pelas palavras, ou seja, ao debater no parlamento, acaba ofendendo alguém. Alguém pode processar o parlamentar porque se sentiu ofendido, calúnia, difamação, injúria? Não. Por quê? Porque o parlamentar, ele está protegido, ele é imune, ele tem imunidade material. E a inviolabilidade no que tange ao aspecto criminal e civilmente. Quando você fala criminal, você quer dizer o quê, professor? Criminal significa o quê? Imagine você que está me assistindo, você é um deputado estadual. Ao debater um determinado projeto ou em uma audiência pública, você acabou emitindo opinião que eu, Marciano, acabei me sentindo, eu me senti ofendido. Ah, não, ele está me caluniando. Eu posso processar você? Negativo, você está imune, você está protegido. Você não pratica crime de calúnia, difamação, injúria no exercício do mandato. É isto que é a imunidade material, tá? É a vedação, é a proteção do parlamentar no que tange aos crimes de opinião. Isso, a imunidade no aspecto criminal. E no aspecto civil, durante este debate, você, deputado, você me ofendeu, você está me assistindo, né? Faz de conta que você é um deputado, você me ofendeu, vou entrar com uma ação de indenização contra você. Negativo, você está imune. Tanto no aspecto criminal, do lado criminal, no que tange ao crime de difamação, calúnia e injúria,
e também no aspecto civil, ou seja, Marciano, você não, se eu te processar, o juiz dizer, não, ele é imune, ele é livre para exercer a sua profissão. É isto que é a imunidade material. Cuidado, a imunidade, pessoal, ela está vinculada com o exercício do cargo. A imunidade está vinculada com o exercício do cargo, ou seja, a sua proteção parlamentar, né, se restringe no exercício do cargo, tá certo? Por quê? Porque se você estiver lá num bar, se você estiver em qualquer lugar e caluniar alguém que não tenha nada a ver com o exercício do cargo, aí a imunidade não lhe favorece, tá certo? Agora, então tem que ser vinculado ao cargo. Sim, professor, você está dizendo que está vinculado ao exercício do cargo, então, só se ele caluniar ou difamar alguém, através da sua fala, né? Lá na Assembleia, fora da Assembleia, numa entrevista a um repórter, né? O repórter perguntou para ele, sobre aquela audiência pública que o senhor presidiu, que o senhor debateu, o senhor falou isso do Marciano, né? E eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor essa situação. E ao esclarecer, você parlamentar acabou me ofendendo mais ainda, mas fazendo uma relação com aquele debate que você fez na Assembleia, com aquela audiência pública, com aquela discussão da matéria ou do projeto de lei, ou seja, no exercício da sua profissão. Só que você não está na Assembleia, você está lá dando uma entrevista, você está protegido. Não é a proteção, não é só no âmbito, no sentido do prédio ali da Assembleia, lá no plenário. Não, pode ser fora também, mas desde que esteja vinculado com o exercício da profissão, o exercício do cargo de parlamentar, tá certo? Agora, algo que não tenha nada a ver com exercício e o parlamentar, né, acaba ofendendo a honra de alguém, aí não tem nada a ver com exercício, é um assunto totalmente rompido, desconexo. Aí a imunidade não lhe protege, não lhe protegerá. Entendeu, pessoal? Então, a imunidade, você vai entender 3 situações aqui, resumindo. É a inviolabilidade, no que tange o aspecto criminal e civil, tá, para crimes ou fatos ligados a opiniões, votos ou discussão. Tá certo? Ao votar, caluniou alguém. Ao discutir, caluniou alguém. Está no exercício da profissão, está no exercício do mandato, está valendo. Não interessa se isso foi feito dentro ou fora da Assembleia. Tá certo? Desde que esteja vinculado com o mandato, o exercício. Muito bem. A segunda situação é, esta inviolabilidade não é absoluta, ou seja, não é para qualquer crime, tá certo? Mas apenas para aqueles crimes de opiniões. Porque, senão, imagina o parlamentar que no exercício da profissão exigiu uma vantagem devida. Não, para aí, exigir vantagem devida é crime. É uma concussão, aceitou uma vantagem devida. Aí não. Aceitou vantagem para votar um projeto de lei que beneficiaria determinado segmento empresarial. Ele está protegido, professor? Aí não. Esta inviolabilidade está ligado com os crimes de opiniões, calúnia, difamação, injúria. Tá certo? Não é uma inviolabilidade absoluta, porque senão nós teríamos que chegar à conclusão de que determinado parlamentar, se receber vantagem devida para votar determinado projeto, ele estaria aí imune. Fosse assim, não tinha o mensalão, não é isso? O mensalão é esse julgamento que está em voga, né, nos recursos no Supremo. Não envolve isso? Envolve, tá certo? E pegamos aí o exemplo de José Genuíno, não é isso? Deputado federal. Mesmo assim, ele respondeu, né? E os demais? Pega o exemplo também do Pedro Henry. E a imunidade não lhe protegeu, tá certo? Por quê? Porque aí já não é crime de opinião. Então é isso que você tem que guardar. Claro que eu volto neste assunto na hora que ler os artigos, tá certo? A imunidade material, então, professor, você está dizendo que isenta de crime. Isto.
de qualquer crime, né, professor? Falso. Crimes de opiniões. Quais os crimes de opiniões? Calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria. E eu falei o exemplo, né? O parlamentar está lá na Assembleia, no exercício da sua profissão, ou fora da Assembleia, mas com um assunto ligado ao exercício da profissão, e ele acaba, na sua fala, durante a sua fala, ofendendo a honra de alguém. Tá certo? Neste aspecto, ele está protegido, não vai responder. Nem penalmente, ou seja, por algum crime, né, por algum crime, e nem civilmente pagar indenização. Ok? Também é assegurado aos deputados a imunidade processual. A imunidade processual, se a imunidade material isenta o parlamentar do crime, dizendo, ó, ele não pratica crime de difamação, calúnia e injúria, quando, no exercício da profissão, venha a ofender alguém. Isso mesmo. Não interessa se dentro ou fora da Assembleia Legislativa, desde que esteja ligado com o exercício do mandato. Muito bem, muito bem. A imunidade processual traz para o parlamentar prerrogativas. Entendeu? Porque eu já disse aos senhores que não é qualquer crime. Marciano, e se o parlamentar, um deputado, for flagrado vendendo substância entorpecente, vendendo cocaína? Ele vai responder por isso? Vai. Mas ele tem alguma garantia no que tange à prisão em flagrante? Será que ele pode ser preso em flagrante? Quem que vai processá-lo? E se o parlamentar for convocado como testemunha? Né? Ele está obrigado a testemunhar. Vem cá, e o parlamentar, né, que for preso em flagrante, pode os seus colegas decidirem, deliberarem para colocá-lo em liberdade? Essas perguntas se referem à imunidade processual. A imunidade processual são direitos, prerrogativas que o parlamentar tem, tá? Desde a expedição do diploma, desde a expedição do diploma. Enquanto que a imunidade material está ligada com o exercício da função, protege, torna o parlamentar imune a certos crimes, calúnia, difamação e injúria. A imunidade processual traz direito, prerrogativas para o parlamentar, onde ele será processado, em que crime ele pode ser preso em flagrante, em caso de prisão em flagrante, qual que é a providência a ser tomada, se ele é obrigado a ser testemunha, etc. Então vamos lá em cada uma desses itens. Prerrogativa de foro, imunidade processual, no que tange a prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro, professor? Prerrogativa de foro é um direito do parlamentar estadual de ser processado pelo Tribunal de Justiça. É isso. Ah, professor, é o que o pessoal chama de foro privilegiado. É um privilégio? Isso, só que não é um privilégio pessoal. Você não pode entender dessa forma. É um privilégio para o cargo, tá certo? Para o mandato. Desde a expedição do diploma, e olha a pegadinha, ó, a prerrogativa de foro é a imunidade processual assegurada ao parlamentar desde a letra a partir da posse, falso. Letra B, apenas no período em que a Assembleia não encontrar de recesso, falso. Letra C, desde a expedição do diploma, verdadeiro. Desde a expedição do diploma, o parlamentar ele tem essa prerrogativa. Prerrogativa de quê? De ser processado apenas perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já que nós estamos falando na Assembleia do Estado de Mato Grosso. Entendeu, pessoal? Prerrogativa de foro é o direito do parlamentar, do deputado estadual, ser processado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ele ganha esse direito a partir da expedição do diploma.
Nós sabemos que a posse dele se dá no dia 1º de fevereiro. Mas, antes foi expedido um documento onde está escrito que ele foi o vencedor na urna. Você ganhou, você foi eleito. Este documento chama-se diploma. Desde o momento que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, atesta, expede o diploma, tá? Foi expedido o diploma, por exemplo, em outubro, a partir dali ele ganha esta prerrogativa. Professor, mas em dezembro instaurou um processo contra ele. Ele não tomou posse ainda. Ele já tem esta prerrogativa exatamente. Por quê? Porque já foi expedido o diploma. Entendeu? Mas olha que ele não tomou posse ainda. Mas ele já tem essa prerrogativa de ser processado no foro competente. Foro competente, o tribunal competente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O que quer dizer isso, professor? Coloque isso na prática. Pessoal, olha só. Pensa assim. Pensa aí, Juiz de direito, acima do juiz de direito tem o Tribunal de Justiça. Para você que é formado em direito, isso aqui para você, eu estou está explicando aqui, é como se chover numa olhada. Mas para você que não é formado em direito, pensa o seguinte, quando você fala que ele tem o direito de ser processado no Tribunal de Justiça, o que é isso, professor? Eu sou cidadão comum. Se eu praticar um crime, eu sou processado perante a primeira instância. Por exemplo, eu pratiquei um crime lá em Cáceres. Tá certo? Quem que vai me julgar? O juiz de direito lá de Cáceres. Você que está me assistindo, você já foi diplomado, ainda que você não tenha tomado posse. Você praticou um crime. Quem vai te julgar? Tribunal de Justiça. Você será julgado pelo TJ, pela segunda instância, pela Corte Estadual. Eu, cidadão comum, pratiquei um crime, sou julgado aqui. Você que está me assistindo, exemplo, você é um parlamentar. Você praticou um crime, praticou um fato definido como crime. Você pode ser processado na primeira instância? Negativo. Mas não tomei posse ainda, professor. O TRE só atestou que eu ganhei. Não interessa. Desde a expedição do diploma, você tem a prerrogativa de ser processado no Tribunal de Justiça. Cuidado, é Tribunal de Justiça. Certamente a prova vai dizer para você que a prerrogativa será para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou então, como está em voga o mensalão no Supremo, será processado no Supremo Tribunal Federal. Falso. No Supremo Tribunal Federal são os parlamentares federais, dentre outras autoridades. O parlamentar estadual, a prerrogativa, o foro, a instância competente é o Tribunal de Justiça. Ah, professor, então, mas você não falou que ele não pratica crime, como que ele vai ser processado, professor? Não pratica crime de opinião, calúnia, difamação, injúria, se o fato, se a palavra emitida por ele, ofensiva, se deu no exercício da profissão. Mas e se o parlamentar foi flagrado no tráfico de droga? Vai instaurar um processo contra ele por tráfico de drogas. Neste caso, quem vai processá-lo é o Tribunal de Justiça. É isso que quer dizer a prerrogativa de foro. Entendeu? Professor, veja bem. E vamos citar o exemplo, então. Você está dizendo que esta prerrogativa de foro, o parlamentar adquire a partir da posse. Não é isso, professor? Não, não falei isso. Falei a partir da expedição do diploma, que é anterior à posse. Expede seu diploma em outubro, mais ou menos. E ele só vai tomar posse em fevereiro. De outubro até fevereiro ele já tem a prerrogativa. Mas ele nem está recebendo por isso, professor. Ele nem é deputado ainda, mas ele já foi diplomado. E a CF, a Constituição Estadual e o Regimento Interno lhe assegura isso, desde a expedição do diploma. Muito bem. Professor, você quer dizer, então, que o diplomado ou o deputado, ele será processado pelo TJ pelos crimes praticados durante o exercício, ou melhor, a partir da expedição do diploma, professor? Isto é, para os crimes que ele praticou no intervalo entre a expedição do diploma, é isso, professor? Não, não é isso. A prerrogativa dele,
Ou seja, se for instaurar um processo contra ele, a partir da expedição do diploma, mesmo se o crime tenha sido praticado antes. Então para aí, professor, para aí. Ó. Vamos pegar o exemplo seguinte. Em 2011, em 2010, teve eleição para deputado estadual, que é o pessoal que está no poder 2011, 2012, 2013, 2014. Porque no ano que vem, 2014, nova eleição para 2015, 2016, 2017, 2018, não é, professor? É. Em 2010, eleições para deputados estaduais. Muito bem. Dentre outros cargos. Muito bem. Professor, o indivíduo se candidatou, tá certo? E ele foi eleito. Só que ele já vinha um processo contra ele há 6 anos. Esse fato foi praticado, esse crime foi praticado, muito antes de ele ser eleito, dele receber o diploma. Você está dizendo que, mesmo esses fatos anteriores, mesmo esses crimes anteriores, porque ele nem sonhava ainda ser deputado, você está dizendo que, mesmo para esse, tem prerrogativa de foro, professor? Ou só se o crime foi praticado depois que ele foi diplomado? Não. Mesmo para os crimes praticados antes da diplomação. Antes da diplomação, para os crimes praticados, mesmo antes de ser diplomado, o parlamentar, uma vez diplomado, recebe a prerrogativa de ser processado somente pelo Tribunal de Justiça. Ficou claro isso aí, pessoal? Porque isso aí você tem que entender muito bem isso. Dá uma confusão na cabeça do aluno. Por quê? O examinador vai fazer confusão com você. Vai dizer que a prerrogativa de foro, o direito de ser processado pelo Tribunal de Justiça, é apenas para os crimes praticados durante o mandato, ou então a partir da expedição do diploma. Falso. Para os crimes praticados não interessa se foi antes ou depois. O que interessa é o seguinte, foi diplomado, só pode ser processado pelo Tribunal de Justiça. Significa dizer que aquele processo que corria contra você, Marciano, lá em Cáceres, tá certo? Um processo que corria contra você por tráfico de drogas, Marciano, lá em Cáceres, muito bem, tá? Você, Marciano, conseguiu se eleger. Você está dizendo que o Tribunal de Justiça vai puxar esse processo, professor. Isso. Sim, mas o processo foi instaurado antes, o crime é antes de você ser diplomado, não interessa. Foi diplomado, recebe a prerrogativa. Seja o crime praticado durante ou antes da diplomação. Tá ok? Isso é interessante para você, tá? Falaremos disso mais ainda na hora que lemos o artigo. Tá? Isso que significa prerrogativa de foro. Resumindo, então, a imunidade processual, no que tange a prerrogativa de foro, é a garantia, é o direito do parlamentar só ser processado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tá certo? E ele adquire esse direito a partir da diplomação, ok? Prisão em flagrante é outra prerrogativa processual. Se perguntarem para você assim, ó, sobre a prisão em flagrante de membro do parlamento estadual, indica a alternativa correta. Certamente ele vai querer saber o seguinte de você. Deputado estadual pode ser preso em flagrante? Tá certo? Se a resposta for sim, em qualquer crime, então vamos lá. Prisão em flagrante de deputados estaduais. É possível a prisão em flagrante somente se o crime for inafiançável. Somente crime inafiançável. O que é isso? Crime inafiançável são aqueles crimes que não admitem fiança. Bonito para sua cara, Marcelo. Isso aí, claro que se é inafiançável porque não admite fiança. Vai mais que isso, tem que explicar melhor. Muito bem. Crimes inafiançáveis, né, são os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, terrorismo, crimes hediondos, racismo, ação de grupos armados contra o Estado de Direito ou contra a ordem constitucional, tá certo? Esses crimes,
não admitem fiança. Por exemplo, o parlamentar, eu sou deputado estadual, por exemplo, pratiquei um crime de um homicídio qualificado. Coloquei veneno e a pessoa morreu. Opa, o homicídio qualificado é crime hediondo. O homicídio qualificado é crime hediondo. Pode o parlamentar ser preso em flagrante? Pode. Por quê? É possível a prisão em flagrante do deputado estadual, desde que o crime seja inafiançável. Tá certo? Crime hediondo, tráfico, tortura, terrorismo, racismo, ação de grupo armados contra o Estado de Direito ou a ordem constitucional. Tá certo? Você que está me assistindo, você, mais umas 15 pessoas. Pessoal, vamos montar um grupo aí, ó, de extermínio? Vamos. Para aí, ó. Ação de grupo armados. Nós não podemos fazer isso. Vamos montar um grupo para prestar segurança no bairro e aí começa a, não de forma legal, porque você pode até montar uma empresa de segurança, agora montar um grupo de extermínio, não. Porque os crimes praticados por você serão inafiançáveis, tá certo? Neste caso, crime inafiançável é possível a prisão em flagrante do parlamentar. E eu vou mais ainda, pessoal. Né? Eu vou mais ainda. Marciano, é possível a prisão do deputado estadual? Desde que seja flagrante. E mesmo sendo em flagrante, se o crime for inafiançável. Marciano, o que é prisão em flagrante mesmo? Eu não sou do direito. O que é flagrante? Quando que o sujeito vai estar em flagrante? Estará em flagrante quando o indivíduo for encontrado praticando o crime, quando acabar de praticar, quando ele for perseguido logo após a prática do fato, ou quando for encontrado com armas, objetos, instrumentos ou papéis que levam a presumir ser ele o autor do fato. Quando o sujeito estiver numa situação de flagrância, é possível a prisão do parlamentar, desde que o crime seja inafiançável. Então, cuidado, vai cair para você assim, ó. No que tange à prisão de deputado estadual, indica a prerrogativa processual, indique a alternativa correta. É possível a prisão do deputado, desde que seja em flagrante delito, em qualquer crime. Falso ou verdadeiro? Falso. Realmente é possível a prisão em flagrante, mas desde que o crime seja inafiançável. Professor, e as outras prisões? Prisão temporária, prisão preventiva, não é possível? Negativo. No que tange à prisão, só é possível a prisão no que tange à prisão processual. Aquela prisão antes da sentença, antes do deputado ser condenado. É possível a prisão do deputado? Você vai dizer, regra não. Exceção, só se for flagrante. Flagrante mesmo assim, se o crime for inafiançável. Muito bem, tá certo? Muito bem. E aí nós veremos daqui a pouco que mesmo para o crime inafiançável, em que é possível a prisão em flagrante do deputado estadual, deverá ser encaminhado à casa, ou seja, à Assembleia Legislativa, o auto de prisão em flagrante, cópia do auto de prisão em flagrante, num período de até 24 horas. Para quê? Para que os deputados deliberem sobre a prisão. Como assim, Marciano? Não entendi isso aí. Policial prendeu um deputado por terrorismo. Tá certo? Terrorismo. Terrorismo é possível prender, porque é crime inafiançável, muito bem. Tá? E é possível flagrante. Prendeu, começam os procedimentos. Para aí, ó. Depois que lavrar o flagrante, tem 24 horas para avisar a Assembleia. Ó, o Marciano Xavier, seu deputado estadual, foi preso, está aqui, ó, por determinado crime inafiançável. Tá certo? Os meus colegas poderão se reunir e falar assim, ó, estamos autorizando a soltura do Marciano. Estamos autorizando? Não. Estamos determinando a soltura do Marciano. É como se vocês, meus colegas, relaxassem a minha prisão. Por quê?
Porque a Constituição Federal lhe assegura isso, a Constituição Estadual lhe assegura isso, me assegura isso, e o regimento interno, né, apesar do regimento interno não se referir a isso, mas a Constituição Estadual se refere, tá certo? E a Federal também. Então, mesmo em caso de prisão em flagrante, deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa o auto de prisão em flagrante em até 24 horas, para que os deputados, se assim quiserem, reúnam e decidam. Vamos manter preso? Ou vamos soltá-lo? Vamos soltar. E aí deliberam e o deputado está solto, tá? Sustação do processo. Sustação é suspender o processo, tá certo? Bom, é possível um parlamentar ser processado? Sim, salvo por crime de opinião, porque aí ele não pratica crime de opinião no exercício da profissão, no exercício do mandato. Um outro crime que não seja de opinião, é possível ser processado? Sim, desde que seja perante o Tribunal de Justiça. Tá certo? Bom, senhores, sustação do processo é a possibilidade para a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, suspenderem o processo, né, de um colega seu, de um deputado estadual. É isso mesmo, tá certo? Instaura-se o processo, ou seja, como assim, Marciano? Imagina os senhores que o Ministério Público oferece denúncia contra Silvano, deputado estadual, né, por determinado crime, tá? O Tribunal de Justiça recebe a denúncia, o Tribunal de Justiça recebe a denúncia e informa a Assembleia Legislativa. Ó, nós recebemos a denúncia contra o deputado Silvano de tal. A Assembleia Legislativa, por provocação de partido político, com representação lá, por exemplo, pega um partido X, né? E o partido X tem um deputado lá, ele está representado. Esse partido solicita à Assembleia Legislativa que suspenda o processo do colega, do determinado parlamentar. Aí a Assembleia vem e delibera, faz a sustação. Sustação nada mais é do que suspender o processo. Suspender é o quê, professor? Esse processo, ó, não terá sequência, ele fica parado. Isso mesmo, enquanto durar o mandato. E se ele for reeleito, professor? Fica parado o processo. E se ele ficar 8, 10, 15, isso não interessa, fica parado o processo. E para a prescrição também, não corre a prescrição. Então, sustação, né, é a possibilidade para a Assembleia Legislativa suspender um processo em curso instaurado contra um deputado estadual. O quórum para isso é a maioria dos seus membros, ou seja, a maioria absoluta dos deputados. Temos 24 deputados, 13 votaram para suspender o processo contra o Silvano, o deputado Silvano. O processo vai ficar parado enquanto ele estiver no cargo, enquanto estiver como deputado estadual. Isto é uma prerrogativa processual, a sustação do processo. Entendeu, pessoal? E se não sustar, o processo continua. Tá certo? Cuidado, hein? Eles podem questionar você se para receber uma denúncia contra um parlamentar, o Tribunal de Justiça tem que pedir permissão para a Assembleia. Não é pedir permissão. Recebe a denúncia e só manda um ofício para a Assembleia. Ó, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no dia tanto de tanto, recebeu a denúncia contra o Marciano Xavier, deputado estadual dessa casa, desse parlamento. Tá certo? Se os meus colegas, né, quiserem, ele fala, não, para aí, ó, negativo, nós vamos suspender esse processo contra o Marciano. Se reúne, basta voto de 13 deputados, porque a maioria dos seus membros, e aí está parado o processo. Está aí, recebeu, mas o processo, instaurou o processo, mas a partir do momento em que os meus colegas, no mínimo 13, porque a maioria absoluta,
sustentaram, votaram para suspender e eu estou livre do processo naquele período da suspensão. Acabou o meu mandato, volta o processo a correr, a tramitar, ok? Isto que é a prerrogativa processual consistente na sustação do processo, tá?